Bom, processadores e chips atuais. Muitas vezes é difícil definir o que é atual e o que é antigo no ramo da informática. Afinal, muitas tecnologias ultrapassadas, ou seja, já tem coisa melhor, mais moderna, como os slot PCI ou portas USB 2.0, continua largamente usadas, sendo largamente utilizadas. E por quê? O fabricante de placa, ele tem esse padrão PCI, ele não mudou ainda. Então, quem fabrica a placa-mãe continua dando suporte, né? USB é a mesma coisa, tem tanto dispositivo USB aí, né? Para manter compatibilidade. Mas apesar de ter essa confusão de versões aí, antigo misturado com novo, vários padrões, dá para separar claramente os processadores antigos dos modernos. As gerações anteriores da geração atual. A partir do lançamento da plataforma K10, é um salto tecnológico, né? É um outro jeito de fabricar processador. Plataforma K10 AMD, que foi utilizada nos versões Phenom e Phenom 2. E também a partir da plataforma Core da Intel, que é o concorrente, né? A Core tem Core i7, i5 e 3, né? Em ambos os casos, tivemos uma quebra de paradigma, né? O que é um paradigma? É o jeito de fazer as coisas, é uma nova geração de processadores. Quando existe uma quebra de paradigma, não tem mais volta. A tecnologia melhorou e deixou muita coisa obsoleta. Por exemplo, um paradigma transporte terrestre, né? Em 1800 e sei lá o que, era feito com tração animal, né? Carrocinha. Depois veio a máquina a vapor, o trem a vapor. Houve uma quebra de paradigma. Muitas profissões são extintas, né? Ou diminui muito. O ferreiro, o cocheiro que dirige a carroça, o cara que fabrica a carroça. Todas essas profissionais aí ou vão perder o emprego ou vai diminuir o trabalho deles. E no mesmo tempo surgem novas profissões. O maquinista, né? O foguista que põe lenha na caldeira. Tem os caras que faz manutenção na estrada de ferro e assim por diante. Aqui nos processadores teve uma quebra de paradigma. E o que é esse paradigma novo de processadores? No nosso caso, o controlador de memória, né? Que é o chipset, né? Ponte Norte, né? North Bridge. Ele era responsável por fazer a comunicação entre a memória e o processador. Agora não precisa muito mais dele. O controlador de memória que rodava na Ponte Norte foi integrado, mudou-se para dentro do processador. Com isso, o processador ficou muito mais veloz, ele não depende mais de um intermediário, né, para se comunicar com a memória, ele se comunica diretamente com a memória. Existe ainda a Ponte Norte, só que a Ponte Norte ficou com menos trabalho, mais simples. Ele cuida somente do PCI Express. Isso foi a quebra de paradigma. Ganhou velocidade, né? E o que mais? Antes era somente um núcleo, né? Agora é pelo menos 2 núcleos. Teve um ganho de processamento paralelo, né? Velocidade bem maior. Essa é a quebra de paradigma. Uma vez que você fabrica um chip desse, o pessoal não quer saber mais daquele modelinho antigo. Só os pobretão, né? Que nem eu. Que vou comprar um chip mais simplesinho, mais baratinho. Continua, é lógico. Não,
Tecnologia antiga não morre totalmente, né? Ainda alguém continua usando. Ah, para mim tá bom, um núcleo só e tudo bem. A aplicação não exige tanto desempenho assim, né? Então vamos começar com a AMD, depois a gente fala da Intel. São os únicos dois fabricantes de processador. Todos os processadores atuais da AMD são descendentes da plataforma K7. K7, K8, K10 pularam o K9, depois eu falo por quê. E o que é K7? Vou explicar aqui, ó. É uma outra quebra de paradigma, né? Outro degrau tecnológico um pouquinho mais antigo. Existia na época o Pentium 4. Aí a Intel lançou a plataforma K7. E o que é isso? A AMD se aliou com a Motorola tradicional, fabricante de processadores. E em conjunto, em parceria, desenvolveram uma nova tecnologia que usa 180 nanômetros. Ó, tem o metro, divide por 1000, tem o milímetro, divide por 1000, tem o micron, divide por 1000, tem o nanômetro. É isso, é 1 milhão de vezes menor do que, não, é 1 bilhão de vezes menor que o metro. É uma coisa microscópica, né? Você tem que o componente eletrônico só pode ser visto no microscópio, muito pequenininho. E o material usado é o cobre. O cobre é um condutor muito bom de eletricidade e de calor, né? Aí com isso conseguiram um recorde, uma marca nunca antes alcançada, 1 GHz de clock, né? É uma tecnologia assim, não é muito recente, deixando para trás a Intel. E aí eles batizaram o chip, né, K7 de Athlon, que no grego quer dizer um atleta, o cara que corre bem, né? E deixou a Intel para trás, né? Então a K7, tudo é baseado do K7 para frente. Com isso deu combate ao Pentium 3 e Pentium 4. Eu lembro, eu vivi essa época aqui, a gente fazia piadinha, né? Pentium, a gente chamava de Lentium, porque o AMD era muito mais rápido. Com isso, roubou muitos clientes da Intel, né? Então, depois do K7, né, em 2003, a plataforma foi atualizada, ganhando suporte a instruções de 64 bits. É o processador que eu comprei agora, que está até hoje aqui. Eu vou montar essa máquina na nossa aula prática. Controlador de memória integrado e outras melhorias, o que deu origem à plataforma K8. O negócio não para de evoluir, né? Usada nos diferentes modelos. Athlon 64, né? O primeiro Athlon era 32 bits. X2, aqui são dois núcleos, né? É o processador que eu tenho, Athlon 64 X2. E o primeiro Athlon era um núcleo só, 32 bits. E tem o Opteron. Opteron é o processador para máquinas grandes, né? Ele é mais poderoso, usado em servidores, nas empresas, né? Esses outros aqui é uso pessoal. A plataforma K8 foi a plataforma mais bem sucedida da AMD, com a qual ela roubou muitos clientes da Intel, tanto nos pessoais como nos servidores, computadores
servidores. E ela teve vantagem da plataforma NetBurst. NetBurst é o Pentium, tá? E o Pentium ele não saiu muito legal não. Assim, na época foi um salto tecnológico, um ganho de desempenho muito grande, né? Só que foi ultrapassado. Aí, deixa eu falar aqui, peraí. Em 2006, né? A Intel ela reagiu, ela contra-atacou com a plataforma Core, que pegou a AMD de surpresa, oferecendo um desempenho clock por clock. O que quer dizer isso? O processador AMD tem um clock de 1 GHz. O processador da Intel também tem um clock de 1 GHz. Só que é muito mais rápido o processamento. Então, clock por clock, a Intel é muito mais rápida. Aí a AMD ela foi ultrapassada, né, nessa corrida aí, né? O atleta ficou para trás. E a AMD não teve o que fazer, né, senão abaixar o preço para continuar competitiva. Por isso que a AMD tem fama de ser mais barato, né? E é uma corrida, né, pessoal? Não para. Aí a AMD não demorou para que chegassem a surgir informações sobre o Barcelona. Cada versão de chip eles dão um nome, né? Barcelona. Um processador quad-core nativo. Olha, qual que foi o salto tecnológico aí do K8 para o K10? K9 por questão de marketing não quis usar, né? É um nome que não cai bem, é uma raça de cachorro lá, sei lá. Qual foi o salto tecnológico? Isso aqui, ó. Eram 2 núcleos, agora são 4, né? Então, esse Barcelona sucedeu à plataforma K8. Aqui tem uma foto do Barcelona. É o modelo tecnológico da nossa geração atual de processadores. É lógico, tem vários modelos, todo dia sai uma versão nova, mas é tudo baseado nesse modelinho aqui, que o K10, né, que é o vovozinho, né, que deu origem à nova geração. Então vamos lá. Aqui é uma foto feita no microscópio. Não dá para ver isso aqui no chip, tem que quebrar ele, usar um microscópio, só na fábrica mesmo que dá para ver isso. É uma fotografia, esse é o chip mesmo de verdade, né? E dá para visualizar as estruturas físicas aqui. Os 2 núcleos, né? Esses retângulos maiores aqui. 4, né? 4 núcleos, são 4 retângulos maiores. Eles são organizados em conjunto de 2 núcleos. É 4. Cada núcleo, ó, o núcleo é só esse pedaço aqui, ó, pessoal. Deixa eu ver se dá para mostrar. Aqui. Cada núcleo tem o FPU. FPU é Float Point Unit. É para fazer cálculos aritméticos. Float point é ponto flutuante. Nós chamamos de vírgula, mas os gringos chamam de ponto. Então eu falo 1,5, o americano fala 1,5. O ponto, ele muda de lugar, né? Você fala quantas casas decimais depois do ponto. Varia, quando você está fazendo cálculo aritmético, né? Divisão, dá aqueles números quebrados. E para o computador lidar com isso, ele precisa desse FPU aqui. Processador aritmético de ponto flutuante. Antigamente era um outro chip, agora já está aqui dentro. Aí tem
dois blocos de memória cache aqui, ó, L1 e L2, né? Isso está lá dentro do processador. A memória cache fica dentro dele. Fora do processador, mas é vizinho aqui. Tem outro cache L1, L2, ó, um pouquinho maior, dividido também em dois módulos. Tem um terceiro cache, o L3, que ele é bem grandão, é tudo isso aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ele é bem maior, ocupa quase que metade de todo o chip, tá vendo? Ele é compartilhado pelos 3 núcleos. Então, essa estrutura aqui, ó, de um núcleo, ela é quadruplicada, ela é igualzinha no Core 2, no Core 3, no Core 4, é tudo repetido, tá? Então, vamos ver aqui. Dá para ver lá embaixo as estruturas. Aqui onde, tá, ó, os dois blocos aqui, ó, repetido. Cache, né? Core 3. Outra memóriazinha cache aqui. Cache L2 do Core 3. Aqui no meio, nós temos o controlador de memória. Essa circuitaria toda aqui, ó, estava dentro do chip norte, do ponte norte do chipset. E o chipset norte, ele está mais simples, ele perdeu um pouco de função, né? Então aqui tem a explicação direitinha. Como você pode ver, ele é composto por 4 núcleos idênticos, cada um contendo seu próprio cache L1. São dois bloquinhos, né, de 64 KB, totalizando 128 KB de L1. Um bloco usa para dados e outro para instruções, né, os códigos, né, read, write, jump, aquelas coisas lá. Aí nós temos o cache L2 com 512 KB. Aqui já é meio mega, né? Depois tem ainda o cache L3. Aqui não fala quanto é. Ele é bem maior, vocês viram lá, né? Deve ser alguns megas. Entre os processadores, entre um núcleo e o outro, temos circuitos referente ao crossbar switch, o componente responsável por dividir as requisições entre os dois cores e controlar o acesso de ambos ao controlador de memória, entre outras funções. Então, para comunicar com esse cara aqui, tem o crossbar switch. Ele faz a conexão com a memória, né, que está fora do computador. Esse circuitinho não está sinalizado aqui. Não dá para ver ele. No centro temos bloco referente ao controlador de memória, que é compartilhado por todos os núcleos, né? Então, para cada núcleo falar com o controlador de memória através do crossbar switch. Switch quer dizer comutação, né? É um de cada vez que fala, tá? E do lado esquerdo temos o cache L3, também compartilhado pelos 4 núcleos. O Barcelona inclui também 4 links. Links é o que? Conexões, né? Canais de comunicação. Hipertransporte. O que é isso?
é o seguinte, pessoal. Se tiver outro processador em máquina grande, em servidores, os processadores eles têm que ser interligados entre si. E esses canais de comunicação servem para isso, né? Cada núcleo tem um canal. Dá para interconectar vários processadores. É o hipertransporte. E também para se comunicar com o mundo exterior, com a memória, né? Um é usado para conexão com o chipset. É o barramento, né? Chipset é PCI Express, HD, USB, interface de rede, Wi-Fi, né? Todos os periféricos a gente chama. O que não for memória se chama de periférico e está tudo conectado com o processador. Enquanto outros três ficam disponíveis para comunicação com outros processadores. Então dá para conectar até mais 3 processadores. Um total de 4, né? 4 processadores com 4 núcleos vai ter realmente 16 processadores na jogada, né? A gente fala um chip com 4 núcleos, mas aí são 4 processadores, né, pessoal? Cada núcleo é um processador, somente que foi empacotado tudo num chip só, tá? Eu vejo aí 4 processadores. Se interligar mais 3 chips, fica um total de 4 chips, cada chip com 4 núcleos, dá 16 processadores numa máquina. Olha quanta coisa. Um paralelismo assim, notável, né? Tá bom? E isso é uma vantagem, né? Eles falam aqui que é a arma secreta. Bom, descrevi a plataforma atual, a geração atual da AMD. Agora vamos descrever a Intel, né, que é o concorrente. A Intel, ela é melhorzinha, tem uns chips assim, mais desempenho, só que custa mais caro também, né? O Core i7 é o modelo, né? É o vovozinho, é o cara que tá puxando a fila, né, da plataforma Core. Todo mundo segue esse modelo aqui. Marcou a introdução do Nehalem. É o nome do processador, né? Cada versão tem um nome. É baseado em uma arquitetura com muitas modificações em relação aos processadores antigos. Inclui controlador de memória, né? Integrado, assim como lá o AMD. E a tão esperada migração do FSB, Frontside Bus. Aqui a gente tem o hipertransporte. A Intel tem o Frontside Bus. É um barramento que o processador usa para comunicar com o mundo exterior, falar com a ponte norte, falar com a memória ou falar com outro processador, né? É um canal de comunicação com o mundo exterior. Foi mudada a tecnologia, né? Não é mais frontside bus, é um barramento serial ponto a ponto. Deve ter maior velocidade de comunicação. Duas melhorias que foram introduzidas anos antes pela AMD, as quais a Intel vinha resistindo até então. Então, tudo que um faz, o outro ele não copia, ele faz também, que é para não ficar para trás. O que foi? Controlador de memória e esse bus aqui, né, que diz que é arma secreta, né, o hipertransporte, ela fez também o bus serial lá. Embora Core i7 tenha sido originalmente introduzido como um processador destinado ao mercado high-end. High-end é o mais caro de todos, máquinas grandes, né, de alto desempenho para as empresas. A nova arquitetura deu origem também aos processadores da linha
Core i5 e Core i3, que destinados a computador pessoal, tá? E mais baratinho, né? Cache. Pessoal, vamos fazer um resumo aqui. Quando você for comprar um processador, o que interessa ver é quanto tem de cache. Lembra da aulinha de memória cache? Muito importante para o desempenho do processador. Quanto mais cache tiver, melhor. Você tem que ver o clock dele, né? O clock que dá o ritmo de trabalho dele, a velocidade de todas as operações. Você tem que ver se ele não gasta muita energia. Lembra da aula da fonte? Quanto que é em watts a dissipação dele, né? E que mais? Você vai ter que refrigerar ele. Quanto mais você refrigerar, deixar mais ele geladinho, mais frio, melhor. Ele vai trabalhar mais rápido, vai durar mais. Você tem que ver a temperatura que ele aguenta, né, esquentar. Então são esses parâmetros que você vê. E é exatamente isso que tem naquele código que vem estampado. A gente vai ver nessa aula ainda, tá? Os processadores Core i2 Quad. Pessoal, eu sempre, antigamente, me confundia com esse negócio aqui. Core i2 dá a ideia de 2 núcleos. Depois vem aqui, Quad. Nossa, que confusão. Ou é 4 ou é 2. Mas eu vou explicar, tá? Obtido através da combinação de dois processadores dual core. O que a Intel fez? Eu já tenho dual core aqui prontinho, todo esse layout, todo esse chip pronto. Eu quero fazer 4 núcleos, então é fácil. Eu só vou duplicar, né? Fazer um clone aqui, eu vou conectar um no outro. E aí eu tenho 4 núcleos, mas isso é original do Dual Core, que virou 4 através da junção de 2 deu 4. É isso que eles fizeram. Interligaram através do Frontside Bus, né? Lembra que eu falei? É o canal de comunicação do processador com o mundo exterior. Ele pode falar com outro processador, com a ponte norte, ou pode falar com a memória, através do Frontside Bus. Então aqui nós temos um processador que integrou, pôs tudo numa plaquinha só de silício, 4 núcleos. Essa é a versão da Intel, né? Para competir com o K10, com o Barcelona, é o Nehalem, eu não sei como que pronuncia, deve ser isso. Aqui a gente vê o cache L3, que é vizinho dos 4, né, compartilhado pelos 4 processadores. Aqui nós temos os 4 núcleos, controlador de memória integrado aqui, tá vendo? Assim como a AMD. Então, o paradigma, né, a geração de processador atual é essa. Controlador de memória integrado, 4 núcleos. Aí varia aqui as outras coisas. Tudo que a AMD fez, a Intel fez também. Só que é o seguinte, né, pessoal? Ela teve mais tempo para fazer e fez melhor. Aí passou na frente da AMD de novo. É uma corrida, né? Isso é bom para nós, consumidores. Aqui, os 4 núcleos são compostos por nada menos que 731 milhões de transistores. Olha como que é, quantos componentes tem lá dentro. Que, mesmo com a técnica de produção de 45 nanômetros, olha aqui, ó, só para comparar como que o negócio não para de evoluir. Eu não sei, 180 nanômetros. Diminuiu de tamanho, né?
Divide por 2 duas vezes. É um quarto do tamanho. E com isso você ganha em quê? Você ganha em menos consumo de energia, ganha espaço lá dentro para conseguir juntar mais coisa lá dentro, né? Por que é bom estar tudo num lugar só? Tudo pertinho, vizinho um do outro. Porque você ganha em eficiência, né? A eletricidade, ela não precisa viajar muito para transferir os sinais de um circuito para outro. E com isso você consegue trabalhar em uma frequência maior. Você ganha muito em desempenho, rapidez, né? Aqui, por que que fala assim? Mesmo com a técnica de 45, tá? Dá a intenção que essa técnica aqui não é boa. É porque já abaixou de novo para 32 nanômetros. Isso aqui é uma tecnologia que já era considerada naquela época que logo seria deixada de lado, né? Quando você muda essa tecnologia, todo aquele maquinário grande, aquela fábrica gigante, você tem que reformar, substituir tudo. Praticamente você tem que construir uma outra fábrica, custa muito dinheiro esse salto tecnológico. Então o chip ocupa uma área grande por causa disso, de 45 nanômetros. Se fosse 32 nanômetros, o chip não seria tão grande assim. É isso que está falando aqui, ó. 263 milímetros, 2,5 cm, né? Quadrado. 2,5 por 2,5. É isso, tamanho. E ficou 10 vezes maior do que um outro modelo aqui, ó. Atom 230, que eu não conheço. Para poder acomodar 4 núcleos num chip só, né? A Intel fez várias mudanças na arquitetura do cache. Redesenhou o layout, né, do cache. E em vez de um grande cache L2 compartilhado, como a AMD fez, a Intel optou por utilizar uma arquitetura similar à utilizada no Phenom, com um pequeno cache L2. Lá em cima você vê que tem 512 KB, aqui tem só 256, menor do que a AMD. Mas, em contrapartida, deixou generosos 8 megabytes de cache L3. O L3 é esse grandão aqui que é compartilhado por todos, né? Então pôs um cache L2 aqui, dá para ver ele, ó. Esses bloquinhos aqui são memória cache, ó. Tem dois em cada um, tá vendo? E o cache L1 deve estar por aí, não dá para ver aqui, mas tem também. Então, a estratégia, né, a jogada da Intel é pôr bastante memória cache. Com isso, teve um ganho de desempenho, né? O cache tem muito a ver com desempenho. Pois um cache bem maior do que a AMD. Falando ainda da plataforma Core, Intel. Outra mudança dramática, né? Nesse cassete, i7, aliás, i7, é a inclusão do controlador de memória, assim como temos nos processadores AMD. Isso aí dá um ganho de desempenho muito grande. Para você conversar com a memória, você fala direto com a memória, você não depende da ponte norte como antes, né? Ficou muito mais rápido o acesso à memória. Então, antigamente, né, voltando atrás, um dos grandes motivos do Athlon X2
ter se mantido competitivo em relação ao Core 2 Duo. E o Core 2 Duo não tinha esse controlador de memória integrado e o Athlon 2 tinha. E o Athlon 2 antigo, tá? X2, eu estou falando de X4 agora. O Athlon 2 ele tinha muito menos cache, mas mesmo assim ele era mais rápido do que o Intel, porque ele tinha um controlador de memória integrado. Tá, esse aqui já falei. Agora uma inovação do i7, que só a Intel tem, melhor do que a AMD. Em vez de utilizar controlador single channel, é controlador de memória, né? Como que é? O processador vai conversar com a memória. Tem nesse modelo aqui, o modelo antigo era um canal, né? Canal de comunicação entre processador e memória. Canal único, né? Single channel. É só traduzir para o português que você entende. Um canal só. Agora tem o dual channel, que são dois canais, né? É o padrão. A AMD usava dois canais. A Intel optou por criar mais um canal, triple channel. É para passar na frente, para ganhar mais desempenho. Então, qual que foi a estratégia? Botei bastante cache e o controlador de memória com 3 canais. Eu vou passar na frente da AMD de novo. É isso que aconteceu, né? Conseguiu a banda de 32 gigabits por segundo entre processador e memória. Velocidade, né? Aí comparando com a tecnologia anterior, lembra das memórias SDR daquela aula passada? Ficou 40 vezes mais rápido do que essa memória aqui. Então aqui tem o placão, né, do Core i7. Aqui está o processador ao centro, né? E aqui a gente tem 3 módulos de memória. Por quê? Ó, pessoal, você pode pôr um módulo só, funciona. Pode pôr 2 módulos só, funciona. Mas é bom que ponha 3. Por quê? Senão você não vai se beneficiar do triple channel. São 3 canais. Cada canal conversa com um módulo de memória. Então põe os 3 módulos. E é recomendado isso daí, tá? Aqui tem um outro chip aqui esquentadinho, né? Olha quanto dissipador. Deve ser vídeo, né? Vídeo que esquenta muito. Aqui tem uma circuitaria aqui, ó. Tá vendo? Tudo esquentadinho também, tá vendo? Isso aqui é conversor de tensão. Lembra que eu falei da história lá da fonte, né? Que agora a placa-mãe tá puxando mais 12 volts. Ela esqueceu daquele 3,3 volts, 5 volts. E o processador é ligado no 12 volts. Mas chega aqui, a placa-mãe tem que derrubar essa tensão. Se eu não me engano é 1,2 volts. De 12 cai para 1,2. Derruba 10 vezes. E para fazer essa conversão, você tem lá os capacitores, os conversores de tensão, eles esquentam muito. Por isso que tem esse dissipador tudo em volta aqui do processador, né? Aqui não foi montado ainda o cooler. Cooler é o dissipador de calor do processador, tá? Então, falando do Triple Channel, já expliquei, eu vou pular essa tela, tá, pessoal? Já falei isso daqui. Mas ainda falando do controlador de memória. O problema de você levar lá para dentro
todo aquele controlador de memória, para falar com a memória tem que ter conector elétrico, vamos dizer que seria um fio elétrico, aqueles condutores lá. E toda aquela pinagem, né, do chip teve que ser aumentada. Aqueles pinos relativos à comunicação com a memória, que antes ficava na ponte norte, teve que ser montado dentro do processador. Teve assim um inconveniente, que a pinagem dele aumentou muito, né? Antigamente era 775 pinos. Agora quase que dobrou, né? Agora são 1366 pinos, porque está lá dentro o controlador de memória. O socket tradicional, que a gente chamava de socket 775, não pode ser usado. Tem que usar um novo padrão de socket para o i7, é LGA 1366, tá? A placa-mãe tem que vir com esse código. Eles classificam a placa-mãe pelo nome do socket do processador, tá? Não serve na placa-mãe antiga, é isso que está dizendo. Aqui uma foto do i7. Ele cresceu de tamanho, né? Porque tem mais memória cache, tem processador de controlador de memória integrado. Ele era quadradinho, né? Ele era aqui assim, ó. Não dá para ver? Deixa eu ver. Vamos supor que ele cresceu tudo isso que está aqui, ó. Porque antes ele era quadrado, ele virou retangular. E aumentou bastante pinos. Pinagem. Ele virado de perna para cima aqui e lá o socket na placa-mãe. É o i7. É o top da linha, é o mais caro de todos, né? Usado em servidores. Eu não sei se tem para desktop pessoal, né? Se tiver, deve ser caro. Os laptops, o meu, por exemplo, é o i3. Laptop tem que consumir pouco, porque depende de bateria. Não pode ser um chip tão poderoso assim, né? Bom, falei do processador, vou falar do barramento. O barramento, pessoal, deixa eu dar uma paradinha. Vocês têm alguma dúvida? O que vocês estão achando aí da explicação? Tá meio confuso? Comentários. O aluno sempre tem alguma coisa para falar, né? O que vocês estão achando da aula? Dúvidas? Comentários? O microfone está aberto, pessoal, e o chat também. Tranquilo, professor. Júlio César. Obrigado, Júlio César. Vamos em frente então, né? Assim a gente dá para falar mais, né? Acaba mais cedo. Então, como eu havia explicado na aula da placa-mãe, o processador trabalha em parceria com o chipset, né? Ponte Norte, Ponte Sul. Um é feito para o outro. Cada geração nova de processadores tem que ter também um chipset que vai trabalhar junto com ele, em parceria, Ponte Norte, Ponte Sul.
Então vamos falar da chipset para o i7. Acompanhando as mudanças no processador, foi lançado um novo chipset, é claro, que faz parceria com o ICH10. É a Ponte Sul, né? Ponte Norte, Ponte Sul. A Ponte Sul concentra as interfaces de entrada e saída, I/O. É o HD, teclado, mouse, placa de rede, Wi-Fi, isso que é o I/O, entrada e saída dos periféricos. E o X58, que é a Ponte Norte, faz comunicação com quem? Pô, perdi, né? Memória, não é mais meu, me roubaram esse trabalho aqui, fiquei quase que desempregado. Mas ainda ele controla o PCI Express, onde tem a placa de vídeo, é memória também. E é um trabalho muito importante ainda, só que ele ficou bem mais simples, né? Bem menorzinho. Quem fabrica o chipset não é a Intel, né? Ela comprava da Nvidia e pagava caro por isso, né? Ainda compra, só que controlador de memória já não precisa mais. Como o controlador de memória foi movido para dentro do processador, o X58 é um chipset mais simples, que serve basicamente como uma interface entre o barramento QPI. Isso aqui é uma via de comunicação, eu já vou mostrar no desenho, tá? Do processador. Então, canal de comunicação entre a ponte norte e o processador é chamado de QPI, tá bom? E o chip norte, a ponte norte tem um outro comunicação também com o PCI Express, né? E a ponte sul. Então ele tem três vias de comunicação: um para falar com a ponte sul, um para falar com o processador e outro para falar com o PCI Express. Três ligações. Quem fala com a ponte sul se chama DMI. Quem fala com o processador se chama QPI, né? E o PCI Express aqui não tem o nome. Aqui é um dado técnico que para nós interessa muito, né? Ele ainda continua grande, apesar de perder um pouco de função. Outra novidade é que o X58 é certificado pela Nvidia, ou seja, quem é dona do X58 é a Nvidia, que vende para a Intel. É um fornecedor, né? A Intel fala: olha, Nvidia, me faz um chip assim, assim, assim. Ela faz. Só que tem os direitos autorais, né? O know-how. Ela cobra caro. E ela foi quem inventou o SLI, uma tecnologia para vídeo, que é o padrão atual, né? Que dá muito desempenho no vídeo. Pessoal que trabalha com jogos, né? Que gosta de jogar, tem a placa de vídeo SLI, que pertence para a Nvidia. E a Intel tem que comprar isso daí porque ela que fabrica a placa-mãe, ou ela precisa dessa parceria, senão o processador dela não vai funcionar legal. Então a Intel, ela paga uma licença, né, para poder usar a tecnologia Nvidia, o que permite desenvolvimento de placas que sejam simultaneamente compatíveis com o SLI da Nvidia e também com Crossfire X. Pessoal, são dois padrões de vídeo aqui, eu não conheço.
Vocês conhecem? Quem gosta de jogar aí deve conhecer, né? Namorado da minha filha deve saber. Eu acho que o Crossfire, professor, é usar duas placas de vídeo para aumentar o processamento gráfico. Ah, sei. É uma placa que ocupa dois PCI, dois conector, não é isso? Na verdade, são duas placas. Elas são ligadas uma na outra para melhorar o desempenho mesmo. Ah, entendi. Obrigado, Matheus. Legal. Hoje em dia vende muito essas placas, né? Tem placas que custam muito, mas muito caro mesmo, viu? Vai ver na internet o preço. Você vai falar, nossa, mas dá para montar uma máquina completa só com essa placa aqui? Dá. Dá para comprar quase que um carro usado, viu? Aqui, esse esse tipo de cliente a gente chama de high-end, né? High-end é tudo que custa mais caro, né? O melhor que tem. Pessoal de jogos, tem o pessoal de artes gráficas, né? O pessoal que produz fotografia, vídeo, também precisa dessas placas aí. Alta resolução, né? Alto desempenho. Pessoal que manda vídeo lá para YouTube, sei lá, televisão. Então, o processador custa em torno de US$ 1.000. A placa-mãe em torno de US$ 200 na época aqui. Então, se você comprar um chip SLI também não vai impactar, o pessoal até vai gostar, né? Então, durante a fabricação das placas, tem um fiscal lá da Nvidia para ver se não estão fazendo pirataria, porque aquilo ali é tipo um software, né, que vai no chip. E eles fazem a certificação, examina placa por placa para ver se está usando o SLI, cobra US$ 5 de royalties. Essa é a taxa que foi contratada, né, para pagar para poder licenciar a tecnologia. A principal observação é que o Triple Channel, ou seja, os três canais de comunicação entre memória e processador, está disponível apenas nos processadores da família i7, servidores, né? Máquinas high-end, a top. Os processadores para uso pessoal têm apenas dois canais ativos, são dual channel, tá bom? Aqui tem o desenho esquemático, né, de toda a placa-mãe. Aqui você tem o processador, tá vendo aqui no alto? A memória está pendurada direto no processador, porque ele já tem o controlador de memória integrado. As placas-mãe antiga, as memórias ficavam penduradas aqui na ponte norte, tá? E a ponte norte agora ficou com o PCI Express, os vídeo gráficos, né? Graphics aqui, ó. Também é memória, é a mesma memória, não é a mesma. É similar, né? É parecida com DDR3 também, mas é separadinho aqui. Então não deixa de ter a função importante aqui, né? E o PCI Express, só isso que ela faz. Controla o PCI Express. Aqui aquelas conexões que eu falei para você. Para a ponte norte falar com o processador, usa o canal de comunicação, a gente chama de QPI. Para se comunicar com a ponte sul é o DMI. E para se comunicar com o PCI é PCI mesmo, não tem um nome aqui. A ponte sul, qual é o trabalho dela? Importante também, é bem menor, é bem mais lenta. Ela é 1000 vezes mais lenta do que a ponte norte, tá? Lembra da aula que eu falei na placa-mãe?
E ela controla periféricos lentos. O HD SATA, né? É 1000 vezes mais lento que uma memória. Ela tem aqui isso aqui é placa de rede, ó. MAC Media Access Controller. É o endereço MAC address, né? De rede. Então, ó, 1 GB, 10, 100 e 1000 megabit por segundo. É o Gigabit Ethernet, né? Fala com o BIOS. O BIOS ele dá suporte ao hardware, né? Os drivers que você instala no sistema operacional. Aqui tem o SATA. Aqui são os HDs, ó. Você liga aqui. Serial ATA, SATA. eSATA. O que é o eSATA? É um conector para HD também, mesma coisa, só que ele está olhando para fora do gabinete. É a mesma coisa do que esses internos aqui. O encaixe físico é diferente, mas é o mesmo barramento SATA. Placa de som, né? Aquele home theater 5 em 1. Esse roxinho aqui eu não sei o que é. Vocês sabem o que é esse negócio aqui? Não sei o que é isso, não. Opcional o roxo. Bom, pessoal, falei sobre o nosso padrão de tecnologia atual, né? O nosso paradigma atual para processadores, que é o quê? 4 núcleos quad-core e processador, controlador de memória integrado. É isso. Falei da AMD, falei da Intel. Tá bom? Vocês têm comentários, comparações? Quem que gosta mais do Intel? Quem que gosta mais do AMD? Vamos ver aqui. Matheus Henrique. As tecnologias SLI da NVIDIA e Crossfire, muitas vezes grafado somente CF da AMD, permitem que mais de uma placa de vídeo seja conectada em paralelo. Então são duas placas, né, que trabalham em parceria para aumentar o desempenho, né? Bacana, obrigado, Matheus. Contribuiu para a nossa aula aí. É isso aí, pessoal. Está sempre aberto, é muito bem-vindo a participação. Microfone está aberto, pode falar, cortar minha fala. Eu gosto muito da participação. Escreve no chat. Obrigado, Matheus. Agora, o que eu preparei para vocês? É aquela história, eu peguei o processador na mão, né? Eu estou montando. É lógico que se o sistema já está online, é só ir lá no Windows lá e ele fala tudo para você. Tem um software aí que você faz download, chama CPU-Z, muito bom, né? Um aluno que me deu essa dica aí. Você baixa, instala, ele faz um inventário da sua máquina, fala tudo com detalhes. E isso é muito bom, sabe? Porque as empresas gostam, né? Você tem que ter isso daí. Lá onde eu trabalhava como analista de suporte, eu tomava conta da rede, de tudo que é máquina. E eles sempre estavam me cobrando, olha, me faz um inventário aí. Põe tudo, a documentação tem que atualizar cada 6 meses. Esse CPU-Z é muito bom. Quem trabalha com administrador vai usar e é uma dica valiosa, tá, pessoal? E às vezes quando você quer pedir dinheiro, né, pro patrão lá, pro presidente, pro diretor, ó, vamos comprar umas máquinas novas aí porque tá precisando. Você tem que fazer esse inventário e mostrar, argumentar, fazer reunião, fazer um PowerPoint para convencer eles a dar dinheiro para vocês.
Então, tem muitas versões, né? Tanto a AMD como o Intel. É o padrão tecnológico geração, mas dentro de cada geração, né, os descendentes do K10, a família K10, a família Core i7, i5 e 3 é muito grande e você tem que saber exatamente quais os dados do chip. Eu peguei na mão aqui, olhei o chip, tem um código impresso ali naquela parte de metal. E por esse código você tem muitas informações, você tem tudo que você precisa saber sobre aquele chip. Ah, professor, hoje em dia você vai no Google e ele fala tudo. Sim, é verdade. Com certeza, facinho achar. Mas eu preparei um resumo aqui, uma tabelinha para vocês. É para saber entender o que é essas informações, tá? É lógico, essa tabela aqui eu peguei os mais comuns. Pode ser que tenha algum aqui que você tenha que procurar no Google mesmo. Eu sugiro o seguinte, pessoal, não fica navegando aí em qualquer site. Vai direto no site do fabricante, pega a informação original, né? Tá tudo em inglês, não tem importância, mas vai lá. Assim você fica sabendo as novidades, informação segura, né? Tem documentos técnicos interessantes para você estudar lá também. Então é isso. Eu só vou explicar aqui o código, como que você decifra ele. Aqui tem um termo técnico, spread. Spread quer dizer espalhar, né? É aquela chapinha de metal que fica em cima do chip. É o encapsulamento dele, né? É o invólucro. E por que chama de spread? É onde você espalha ali informação, espalha a pasta térmica e deram o nome de spreader, né? É a cabecinha do chip, é lá que vem o código, tá bom? O que importa para você no processador? Qual é o socket? Qual é o clock? Quanto tem de cache? Qual é a temperatura, né? Para eu poder refrigerar ele. Quanto que ele consome para eu saber se a minha fonte está aguentando a carga que ele puxa. Então é esse código aqui, ó, pessoal, que a gente vai ver agora. É informação, assim, um catálogo, né? Não, nem vale muito ficar explicando, mas vamos lá. Aqui de novo aquele código lá. Tem os 4 dígitos, 4.800, está aqui riscado, né? É a versão do chip, o modelo. Ele não tem a ver com clock não, viu pessoal? Não se engane. A gente é tentado a falar que é, mas não é não. Então é um AMD Athlon 64 4800. É um modelinho dele. Os 3 dígitos finais está marcado com preto aqui, tá vendo? 6CD. Ajuda a distinguir processadores com o mesmo índice, pois indicam a quantidade de cache. Olha a informação importante, hein? Lembra da aula de memória? Tem muito a ver com o desempenho do processador. Então vamos lá ver? 6CD. Ó, o número 6 quer dizer que ele tem 2 MB de cache, tá? E o CD, essas duas letrinhas aqui no fim, CD. Vamos lá ver o que é. CD. Stepping E6 Toledo. Pessoal, isso aqui é o jeito que foi fabricado, para nós não interessa muito, né? Ele é um dual core, 0,09 micron. É o tamanho do chip, tá? E o socket é 939. Olha quanta informação importante já veio aqui, ó.
quando você for comprar uma placa-mãe, você tem que comprar uma placa-mãe socket AMD 939. Para mim, acho que o que importa aqui, mas isso é o socket, né? Essas outras partes aqui eu não conheço. Também não interessa muito. Vamos continuar. O terceiro dígito. No nosso exemplo. Vamos lá ver. Da esquerda para a direita. Eles falam dígito porque isso aqui não é letra não. Isso aqui é número. Está em hexadecimal. Como que é a numeração hexadecimal? Enquanto que o decimal vai de 0 a 10, o hexadecimal vai de 0 a 15. São 16 dígitos. Aí você chega no 10, você começa a usar A, B, C, D, E, F. O F vale 15, o A vale 11 e assim por diante. Então, esses três primeiros dígitos aqui, ó, A, D, A, tá? O A fala que é um socket. 75, não. O A quer dizer socket 754, o D socket 939 e o I socket 940. Uma tabelinha para você consultar. Então, no nosso caso é o 754. Mas aqui parece que deu 939. Professor, lá ele está falando de outro dígito. Volta lá. Ah, A gente está aqui, ó. Aí, ó, para a linha de cima, na linha de cima. Isso. O A nosso representa esse daqui, ó. deixa eu ver. O terceiro dígito é esse primeiro A. O de baixo que o senhor mostrou é o oitavo dígito. Tá. Obrigado por me ajudar. Eu me perdi aqui. Deixa eu ver o que você pôs aqui. Dá para ampliar esse negócio? Não dá? CPU Z. Você tem o CPU Z aí? Legal. Tem, professor. Esses dias eu queria comprar outro pente de memória, para ver a frequência da memória do meu PC sem precisar abrir ele. Daí eu abaixei ele já dá bastante informação. Intel Core i3. Tá. Bacana, obrigado. Vamos lá, pessoal. Onde que eu parei? O terceiro dígito. Eu corri demais aqui, eu me atrapalhei tudo. Legal, Obrigado, viu? Me corrigir. Ó, o terceiro dígito, no exemplo, aqui, ó, esse Azinho aqui, ó, esse cara aqui, quer dizer, informações relativas ao TDP. Lembra lá da aula de fonte, né? TDP é expresso em watts. Watts tem a ver com energia, quanto de calor ele gera. É isso a informação. Quanto que ele consome de energia e quanto de calor que ele produz. Isso a gente fica de olho porque você tem que comprar o cooler, você tem que refrigerar esse processador. Dependendo de qual faixa de calor ele gera, aqui é por degrau, a informação não é muito precisa. Eu chamo de degrau, é faixa de consumo. Você vai comprar um tipo de dissipador apropriado, né? O A está dizendo standard, consumo normal dentro da arquitetura usada.
Ai, professor, isso aqui não me diz nada. Você chuta um número, você pega, quando eu falo normal, quer dizer que ele não é um esquentadinho, né? Ele não é um gastador. Então você pega aí chuta, né? Um valor médio. Então pega esse D aqui, ó, tá bom, né? O D já é o gastador. Então se você seguir por essa letra D aqui, tá ótimo. Compra um cooler do tipo D. Tá bom? Ou menor ainda. Tá bom. Low power é mais para laptop, né? Laptop nunca gasta muito porque depende de bateria, né? Olha esse cara aqui, ó, 125 watts. Meu Deus do céu. Sozinho ele gasta 125 watts. Então você fica de olho na fonte que você pôs lá, né? Tem que somar tudo. Processador, placa de vídeo, é os dois mais consumidores. Memória gasta. Cada ventilador que está rodando ali está puxando força da fonte. Chipset. Tem lá da aula de fontes, né? Oitavo dígito é o socket. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse Dzinho aqui, ó. Se for A é socket 754. Isso é da AMD somente, tá? A AMD tem os seus sockets, a Intel tem os sockets dela, não é compatível, tá? Placa-mãe Intel é só processador Intel e a AMD também. 754 dá para perceber, né? Que é o Athlon X2, lembra? Socket 939 e socket 940, tá? Dois primeiros dígitos, AD no nosso exemplo. Esses dois caras aqui, ó. Se for AD é Athlon 64 X2. E aí vai a lista de todo mundo aí. Então é o seguinte, você não precisa instalar o Windows, não precisa ter aquele software CPU-Z. Pelo código dá para decifrar, né? Aqui é um exemplo. Ó, peguei na mão esse chip aqui, ó. Tem esse código. SD quer dizer SEMPROM. Tá lá o SD, ó. Tá vendo? Consumo standard. Então você põe um dissipador, um cooler normal, não precisa ser aqueles muito caros, né? Muito sofisticado. É o low end, né? Cooler mais barato que tiver, tá bom. Vendido sobre índice 3000. Eu não sei o que quer dizer esse índice aqui, viu, pessoal? Sério mesmo. Vocês sabem? Não traz para mim informação. Eu acho que é o nome dele, né? Modelo. Socket 939D. Com 128 KB de cache, 2. Esse 2 aqui, ó, 128 KB. Faz parte da série baseada no Core Palermo, sem suporte a 64 bits, BP. E o cache dele, né? Não fala sobre a frequência real de operação. Olha, é importante, mas com base nas informações descobertas, deduzimos que ele opera a 1.8 GHz, que é a frequência para todos os SEMPROM, Socket 939. Aí sim você vai ter que ir lá no Google lá e pesquisar na internet. Ele tem 128 KB de cache, como o código não termina com a sigla box. É assim, pessoal, box é quando você compra original do fabricante.
E OEM é quando você compra de uma outra empresa, né? Aqui um outro exemplo, eu vou pular, pessoal, depois dá uma lida aqui. É só para exercitar como que decifra o código. Essa aula vai até que horas mesmo? Cadê? Vou ver meu horário aqui, pessoal. Não posso estourar o horário de vocês. Só um minutinho, por favor. Nove e 25. Eu acho que eu tô meio atrasado aqui no ritmo. É 9h21. Vocês têm aula depois? Tem, né? Tem aula de matemática. Pessoal, eu não vou atrasar. Eu vou até onde der e a gente continua terça-noite, pode ser? Eu não gosto de correria. Tem uma outra variável aqui. Temperatura, né? Espera aí. A temperatura limite é indicada na quarta letra. Aí olhando de trás para frente, né? Conta 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Letra A, tá vendo? Ah, variável de acordo. Ah, temperatura variável, depende da série. Ah, professor, fala quantos graus que é. O A é usado em processadores que não passaram pela verificação. Quando fabricou, eles não mediram isso, o que inclui maior parte dos modelos domésticos, Athlon 64, X2 e Sempron. Não foi feito teste, né, para ver quanto de máxima temperatura ele aguenta. Pessoal, é diferente. Tem o consumo em watts, que já foi falado, e tem o limite máximo de temperatura. Você tem que monitorar, né? Tem software que fica lá monitorando a temperatura. Não pode deixar passar desse valor aqui. A maior parte na prática, o teto térmico deles é um pouco mais baixo que os processadores I. Então você considera o I que tá bom, tá? E aí tem os graus todos aqui. Agora a Intel. A Intel, pessoal, só vem aqui no chip escrito assim, ó. Core i3 540. Não fala mais nada. Eu criei essa tabelinha para vocês com os modelos mais comuns, né? E aí você consulta essa tabelinha que o professor fez, tem todas as informações aqui que interessa, né? Quanto que consome, quanto tem de cache, qual é o clock dele, né? Quantas CPUs tem, tá bom? Eu preparei para vocês um resumo de todos os sockets. É assim, para saber, eu tenho uma placa-mãe, nos dados técnicos dela vem um socket. Então, para saber qual processador você pode comprar, né? É um resuminho. Tanto da AMD como da Intel. Aqui está uma história, né? Diz que do 486 o tipo de encaixe mecânico não tinha essa alavanquinha aqui. Então você tinha que encaixar com pressão, né? Até encostar no fundo para dar um bom contato. Tinha que carcar o dedão lá mesmo, né? Os dois dedão de uma vez.
e entortava pino, era muito ruim. Aqui não, você põe o processador lá, ele cai sozinho lá dentro, assim, não faz força. Depois é só abaixar a alavanquinha, você vê que ele encaixou bonitinho, né? Não tem perigo de dar mau contato. Aqui eu listei todos os sockets dessa nova geração, né? Desse padrão tecnológico, tanto AMD como Intel. Depois vocês dão uma lida aqui, pessoal. É aquela história, esse aqui tem processador, controlador de memória integrado. Então ele tem um socket maior. É só para consultar, né? Não vale a pena ficar explicando. É tipo uma tabela técnica de consulta. Fica assim então, pessoal. Aula que vem eu continuo daqui para frente. Eu vou respeitar o horário de vocês, né? Parei no 39, tem só mais 8 slidezinhos, tá bom? Então por hoje é só. Se vocês não tiverem dúvidas, estão todos dispensados. Muito obrigado, viu, pela participação. Paciência de ficar me ouvindo aqui. Se tiverem dúvidas, eu estou a dispor de vocês. Se quiser conversar com o professor, eu fico aqui mais um pouco. Tá bom? Obrigado, bom fim de semana. Beijinho para as meninas. Abraço para os rapazes. Final de semana, professor. Igualmente. De nada.